Todo brasileiro entende pelo menos um pouco de futebol. Mas como o futebol ajuda a compreender o Brasil? Este grupo de intelectuais acredita que o esporte mais popular no país explica diversos aspectos do comportamento e da cultura brasileira. Por exemplo, já parou para pensar por que os 3 primeiros títulos de Copa do Mundo despertam mais o nosso fascínio? A gente valoriza muito mais aquelas seleções que a gente constrói um discurso sobre elas de uma magia, de uma genialidade, de um improviso, de algo não planejado, do que aquelas outras que se caracterizaram pelo planejamento muito denso, como a de 94, que é sempre marcada e caracterizada como um jogo feio, um jogo duro, um jogo com pouca estratégia, com bico para frente para os atacantes resolverem o jogo. E quando a gente olha, por exemplo, as experiências de 58, 62 e 70, o que a gente valoriza nesses jogadores é a genialidade, é o improviso. A ideia de que o Brasil é o país do futebol ganha mais força em anos de Copa. No passado, essas vitórias foram usadas para expor ao mundo a grandiosidade do país. Era uma vitória da arte sobre a força, uma vitória da nação que tem diferenças e miscigenação. Mas passada a Era de Ouro e dos estádios cheios, nota-se que o interesse pela seleção caiu. Tanto o interesse das seleções nacionais terem decaído, você torcer mais para o seu clube de futebol, como uma fatia, que eu não sei o número exato, né, de torcedores mais jovens que acompanham mais o futebol europeu, né, e passam a ter uma relação maior com os jogadores de fora. Então isso é uma questão muito mais da globalização. Na década de 30, o Brasil descobriu o primeiro grande ícone nacional do esporte. Leônidas da Silva, maior jogador da seleção nas Copas de 34 e 38, é um exemplo de jogador que representa uma ideologia sobre a brasilidade. Chamado por um cronista francês de homem elástico pela capacidade de contorcer o corpo, Leônidas ganhou notoriedade pelas jogadas de efeito dentro de campo e pela irreverência fora dele. E a gente sempre valoriza no Brasil questões ligadas a esse universo da magia, da malandragem, do improviso, do jogo de cintura. E por isso os nossos grandes craques, se a gente parar para observar, são sempre atrelados a essas características. Você pega o Leônidas, por exemplo, era o cara do improviso, do jogo de cintura, que é exatamente essa capacidade inventiva e que a gente valoriza não só no futebol. Por isso que o futebol é uma lente interessante, uma porta para a gente pensar o Brasil. Porque através dele a gente consegue perceber essas características e elementos, representações, imagens que estão presentes em outras esferas da nossa vida social. É o caso da gente valorizar o improviso não só no futebol, mas em tudo. O jogo de cintura, o jeitinho, não um jeitinho da corrupção e tal, mas um jeitinho de capacidade de sair de situações adversas com uma certa malemolência, uma certa malandragem no bom sentido, sabe? Leônidas surgiu em um momento em que as ciências sociais passaram a louvar a miscigenação. Primeiro jogador a gerar um impacto midiático no país, Leônidas era uma celebridade. Jornais falavam da vida privada do atleta e ele era cortejado para campanhas publicitárias. O jogador ficou tão famoso que inspirou um nome de chocolate. Ainda hoje, a vida dos jogadores desperta curiosidade e o carisma dos atletas impulsiona o consumo. Você pega um jogador de futebol, por exemplo, e isso não é um acontecimento contemporâneo, desde que o futebol se estrutura como um esporte nacional do Brasil, capaz de representar a brasilidade, você tem grandes astros que viram verdadeiras celebridades. E um caso emblemático e talvez pioneiro nisso é o do Leônidas. Que o Leônidas, assim como hoje a gente fica super interessado em saber com quem o Neymar está namorando, por quem ele está apaixonado, em que festa que ele foi, a sociedade brasileira, a população brasileira da década de 30 e 40, queria saber sobre a vida do Leônidas. E essa vida do Leônidas, pessoal, muitas vezes nem questões ligadas a futebol, era cotidianamente representada nos jornais e revistas da época. Então, era um movimento inicial naquele período que se expandiu até os dias de hoje de transformação de craques do universo do futebol em estrelas, em celebridades do mundo dos bens, do mundo do consumo, da publicidade.